boa noite. Já cumprimento a todos vocês que vão entrar aqui, a todos vocês que podem estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui também no Instagram, depois que já estiver gravado. Hoje nós iremos falar sobre traumas e a genética, aprofundando um pouco mais. Eu tô com essas lives podendo falar dos bastidores da criação do meu livro, também de onde veio toda a construção bibliográfica desta obra. Eu acredito que tenha acrescentado, tenha crescido na vida daqueles que participam aqui. E hoje nós vamos continuar a live. Olha o Takanori aí. Fala, Taka! Eterno, eu não vou nem falar o nome do capitão. É eterno, hein? Um abraço aí, irmãozão, você na sua família. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai continuar hoje a live que nós começamos ontem, né? E eu acredito que hoje a gente consegue aí ou finalizar esse assunto, ou pelo menos a gente já progredir aí na construção. E como eu falei, eu vou lançar hoje um grupo onde eu vou colocar lá todas as referências bibliográficas, vou colocar os vídeos, eu vou colocar todo o material que é produzido no preparo dessas lives, até porque eu sei que tem pessoas que não conseguem acompanhar todo o conteúdo que é lançado aqui no Instagram. Eu também estou desacelerando um pouco do conteúdo aqui do Instagram devido a algumas prioridades pessoais. E hoje eu decidi fazer a live um pouco mais cedo, justamente para que eu tenha mais tempo em algum preparo que eu estou tendo aqui fora, né, das redes sociais. E eu já tinha anunciado que seria às 21 horas, mas aqueles que forem entrando aqui, fiquem bem-vindos. Deixa eu já anunciar o grupo aqui também. E prepare aí o seu bloco, prepare aí a caneta, o caderno, porque hoje nós vamos navegar em águas profundas. E eu até coloquei aí, já começando pelos meus posts, né, no Instagram, eu coloquei aí um versículo onde a gente cresceu, na verdade, nessa cultura religiosa, onde foi ensinado muito sobre maldição hereditária, né? Traduzindo Deus como esse vilão, essa pessoa má. E eu, quando comecei a estudar a genética e a memória, há um tempo atrás, inclusive eu estou aqui com o livro que eu estou estudando nos últimos tempos, Memória. E quando você casa os assuntos, quando você une o entendimento de como funciona a memória, quando você casa o entendimento de como funciona toda essa nossa produção genética, você vai entendendo um pouco mais a respeito da vida. E vieram diversos conhecimentos que vieram alinhando para montar a base do meu pensamento. Como eu já citei aqui, por exemplo, um livro do Teilhard de Chardin, Fenômeno Humano, onde ele trata da construção da existência até chegar ao máximo da existência, que é o ser humano, que é essa condensação de matéria com espírito. Um autor também que revolucionou a minha vida quando eu o conheci, aproximadamente 7 anos atrás, que é o Francisco de Biase, esse professor neurocientista, citado em mais de 70 países, é o único Gran PhD aqui da América Latina, muito pouco conhecido. Eu acredito que os vídeos dele não devem ter nem 10 mil visualizações. E foi um professor que me ensinou muito, aprendo muito com ele, e tem muito pouco material dele, infelizmente, aqui no Brasil. Mas o que a gente pode ter dos seus livros, que a gente pode adquirir, eu consegui adquirir. E falando a respeito do trauma em si, se você me perguntasse hoje o que é o trauma, ele é um ferimento. E nós tratamos aqui a respeito do trauma emocional, trauma psicológico. Então, o trauma, ele é iniciado lá desde o nascimento, como nós já falamos, nascer é um trauma. E tem os traumas que eles são ocasionados nessa parte da formação do ser, na formação da psique, na formação da consciência, na formação do caráter, na formação da personalidade. E no advento do século XIX, por exemplo, para o século XX, quando nós tivemos ali o início da pesquisa da psique humana, como, por exemplo, Freud iniciou, depois veio Lacan, depois Jung, enfim. Freud ele coloca que nós somos frutos e produtos do ambiente onde nós estamos inseridos. E aí
a ciência ela já consegue trazer uma outra percepção que nós também somos frutos de composições genéticas. Tem grandes expositores dos genes, como por exemplo Richard Dawkins. Ele tem um livro fascinante que fala sobre o gene especificamente. Então, trazendo todo esse conhecimento, quando eu tive o encontro com esse autor que eu acabei, o Garbo, né? O Garbo tem um documentário dele, Wisdom of Trauma, se eu não me engano. É isso. É um filme que eu comprei, que é desse pesquisador, desse cientista chamado Garbo Matti. Ele é um italiano e ele dedicou a vida inteira na pesquisa sobre o trauma. E esse documentário está disponível para compra, custa muito pouco. Se eu não me engano, eu paguei $6 nesse... Aqui, ó, subiu, tá $8, mas vale muito a pena. Então, esse italiano, ele ganhou diversos prêmios e ele dedicou a sua vida ao estudo do trauma. E quando a gente consegue acompanhar o estudo dele, ele trata que o trauma, ele fala sim desse ferimento. E quando nós entendemos o início de um trauma, como por exemplo, você vai pegar ali a criança ela não é traumatizada simplesmente pela falta de cuidado dos pais. Ela não somente é traumatizada porque algo ruim aconteceu a ela. Então, o primeiro paradigma que nós quebramos aqui sobre o trauma é que o trauma ele é algo ruim, estritamente. Não. O trauma, nós sabemos que ele é um ferimento, mas nem todos os ferimentos eles são ruins. E eu vou explicar isso no decorrer da live. Então, esse cientista, esse pesquisador, ele encontra em evidências já que são muito bem aceitas pela Academia Científica Mundial, que as crianças que sofrem esses traumas, que sofrem estímulos, podem ser traumas de violência sexual, pode ser trauma de perder os pais, pode ser trauma de um acidente de carro, pode ser trauma, como eu já falei, de alguma fome, de um frio, pode ser trauma de uma decepção emocional, pode ser qualquer trauma. Esse trauma, quando ele é vivido, ele é experienciado, os pais, quando principalmente eles negam a evidência sentimental da criança, por exemplo, quando uma criança ela quer se expressar, quando uma criança ela de alguma maneira quer colocar para fora aquela emoção, o pai chega para ela e entrega um celular. Essa tela de celular inibe o processo de criatividade, de resiliência dessa criança. Então, essa criança que é exposta a essa virtualidade, ela não consegue expressar as suas emoções com as suas figuras parentais que entregariam para ela segurança. E aí, então, quando ela é disposta a esta virtualidade, ela é colocada em um mundo que não é real. Ela é colocada em um mundo onde ela vai ter ali, dentro daquela tela do celular, milhares de estímulos que vão esconder e vão não permitir que aquele trauma seja significado. E então, os pais, eles têm essa figura importante na qualificação sentimental dos seus filhos. Porque o filho, quando ele precisa expor, quando ele tem ali um descontrole ou até uma percepção sensorial de alguma emoção, e os pais eles colocam que o filho ele não pode chorar, ele não pode gritar, e se assim o faz, eles são reprimidos com algum tipo de violência, com algum tipo de castigo. E esse tipo de criação, se você perceber na geração passada, a geração passada foi criada assim. Eu estava no meu último serviço reparando quando uma criança ela estava jogando descalça, a sua mãe chegou e deu uma ordem para que ela calçasse e fosse para casa. Quando ela deu a ordem para o seu filho calçar, o seu filho pegou o calçado e simplesmente pegou e estava chateado, era uma criança de aproximadamente 7 anos, e bateu o calçado no chão, na quadra. A mãe veio já enfurecida e de longe você já sabia que ela estava descontrolada, e ali ela agrediu o seu filho. Você pode aqui chamar de palmada, pode chamar o que for, mas isso para mim é uma agressão. Eu não consigo entender, e ninguém
vai conseguir colocar isso na minha mente, de que você dar palmadas ou dar sentadas no seu filho é um ato de correção. Não. Não vai conseguir colocar isso na minha mente. Isso é uma agressão. Você está violando a integridade física do outro ser, mesmo sendo seu filho. E ali a criança, quando ela foi violentada, é claro que ela calçou, e calçou sobre os prantos. E aí você já observa que a criança, ela já absorve aquela violência de uma maneira que vai ser interpretada por ela, onde nem mesmo a sua expressão espontânea da sua frustração, porque ela ficou frustrada, ela não queria calçar, ela não queria ir embora, e ali eu acredito que não houve nenhum desrespeito à mãe. A criança simplesmente pegou o seu calçado e bateu no chão. Só que a mãe, não compreendendo aquela atitude espontânea da criança, foi e a agrediu. Repare que aquela agressão, ela vai ser experienciada e vivenciada internamente por aquela criança na forma de um trauma, na forma de um sentimento ruim, na forma de um estímulo que vai provocar para ela algumas respostas. E se a gente for acompanhar muito da criação aqui no Brasil, principalmente essa criação mais tradicional, essa criação que é evidenciada nas camadas de famílias mais desestruturadas, você percebe que a agressão e a correção física ela é muito mais presente, até porque existe uma máxima que é falada até mesmo muito no militarismo, que é a máxima dos padres jesuítas, né, que somente a dor gera compreensão. Então, para gerar a compreensão, tem que produzir dor. Isso é uma máxima jesuíta que foi colocada até mesmo na Inquisição para poder produzir consciência naqueles que estavam se adversando contra o ensinamento ou contra a doutrina que estava sendo exposta por aquela colonização. Então, voltando ao trauma, o trauma, ele é esse ferimento que é produzido. Então, sabendo que o trauma é um ferimento, quando você olha já na infância, nós temos os tipos de ferimentos que são causados, primeiro, pela ação objetiva dos pais, mas principalmente pela ação de desprezo, a compreensão da expressão sentimental da criança. E aí, então, nós temos o desenvolvimento dessas respostas. E 95% dos traumas, eles são geracionais. Os traumas, eles são repassados. Só que, tratando agora aqui um pouco na visão religiosa, eu até postei aí no Stories um texto lá em Êxodo. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, não é nem Êxodo. Nós temos Êxodo 20, versículo 5, mas nós temos também lá em Deuteronômio, mas em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando Moisés ele vai expressar esse ensinamento, que esse capítulo ele fala da formação dos 10 mandamentos, do decálogo, e lá no versículo 5 diz assim, não te curvarás e nem te servirás, porque eu, Senhor, seu Deus, sou zeloso, enfim, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu vou explicar isso aqui. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos dos que guardam os meus mandamentos. Eu lembro quando eu era criança, eu aprendi, né, nas doutrinas sobre maldição hereditária. E existiam 2 pastores muito famosos que tinham canais tinham programas em canais famosos aqui, e eles ensinavam muito a respeito dessa maldição hereditária, explicando como que a maldição ela vinha do pai para o filho e como que esse mal percorria através de pactos que eram feitos por avós, e aí eles repassavam-se para pais, repassavam-se para filhos, e assim eu lembro que eu lembro muito bem, todo sábado de manhã tinha esse programa, e eu já desenvolvendo meu espírito crítico, quando eu observava aquele pastor ensinando, eu não conseguia compreender como que Deus ele poderia ser tão mesquinho assim, ele poderia ser tão vingativo. E o próprio texto aqui usa
esse antropomorfismo dizendo eu sou ciumento, ou seja, trazendo um sentimento humano até Deus. E aí eu fiquei nessa indagação até que isso produziu em mim uma esquizofrenia de compreensão sobre Deus e sobre o amor. E aí foi quando eu comecei a compreender em Jesus Cristo que aquela figura daquele Deus do Antigo Testamento não tinha nenhuma correlação com esse Deus amoroso representado em Jesus. E aí eu tive que entender e estudar o contexto, eu tive que entender a literatura, a cultura hebraica, de como foram escritos esses textos para compreender o que queria se passar. Então, quando você lê aqui que há uma ordem de não se curvar, se dobrar aos outros deuses, porque Deus visitaria a maldade dos pais até a terceira e quarta geração, de alguma maneira aqui, Moisés ele está repassando o que eu coloquei aí hoje sobre esse estudo da genética, né, que nós chamamos de epigenetics, ou seja, epigenia, essa vertente do estudo genético que estuda como as modulações externas e como as alterações do ambiente conseguem modular o gene. Repara que quando você estuda na epigenética de que mudanças de expressões genéticas que são moduladas por alterações externas, por alimentação, por ambientes, por radioatividade, enfim, nós vamos explicar isso. Isto é repassado para frente, ou seja, um pai tem um hábito, ele se une com a mãe que tem um hábito, coabitam e geram um filho. Esse filho, ele nasce com predisposição genética daqueles hábitos que já foram criados na sua linha geracional. E esse estudo, ele foi muito bem evidenciado quando cientistas pegaram ratos, e aqui eu quero a máxima atenção para que você entenda esse exemplo. Pegaram ratos, por exemplo, e aí pegaram uma mãe que lambia muito seus filhotes, e aí pegaram uma mãe que não lambia muito seus filhotes. E aí o que eles fizeram? Eles repararam que, conforme ia gerando a descendência desses ratos, essa genealogia aqui, que tinha a mãe que lambia muito, tinha muito afeto com os seus filhotes, esses filhotes, eles já tinham essa informação genética ativada. Então eles repassavam isso. Esses filhotes aqui que não tinham essas mães que os lambiam, que entregavam esse afeto, esta parte genética deles estava desativada. Então o que eles fizeram? Trocaram os filhotes. Colocaram esses filhotes aqui que não recebiam lambidas, não recebiam esse afeto, com as mães que faziam isso e vice-versa. E aí eles perceberam, depois de um tempo, pegaram o gene desses ratos e perceberam que esse rato aqui, que tinha essa disfunção, essa parte apagada do seu gene, ela foi ativada. E aí então, onde houve esse boom na epigenética, que eles entenderam que essa expressão, esses mecanismos, essas implicações, essa herança gerada, ela gera, sim, ativações genéticas que através das células, através dessa multiplicação celular, ela vai conseguir, sim, provocar essa alteração genética. E isso é interessantíssimo, porque tudo que você come, tudo que você ingere, todas as modulações que você recebe no ambiente, quando você recebe essas modulações, você percebe que nas suas células você tem micro-organismos que atuam nas suas células e eles vão visitar os núcleos dessas células e essas células elas vão fazer o processo de divisão celular. Nesse processo de divisão celular, você tem o repasse de informação celular. Você tem nessa divisão, você tem um repasse de todo o conteúdo que estava somente nessa célula, agora vai estar em duas. Então, a sua alimentação, ela tem esse poder de alteração genética, porque através da divisão e da modulação celular, isto vai entregar, é claro, em longo período, uma alteração genética e a sua alteração genética vai modificar também
o seu fenótipo, ou seja, a sua forma geográfica, a sua forma corporal. E isto também vai incluir no seu RNA, ou seja, vai incluir nas suas moléculas de informação genética, uma informação que pode e será repassada para a sua descendência. É por isso que quando você vê famílias com aptidões atléticas, e o pai repassa para o filho repassa para o filho, e assim vai prosseguindo, a epigenética, ela já consegue estudar de uma maneira muito clara. E a neurociência agora que está tendo noção de como isso acontece. No meu livro, eu coloco uma informação sobre essa modulação neurogenética e principalmente tem uma nota bibliográfica que é de um estudo americano fantástico, onde eu consigo colocar no meu livro de uma forma simples, de como que você pode se alterar e se modular através de estímulos que você recebe, porque quando um ser nasce, nós percebemos que no início da vida, os nossos neurotransmissores, eles estão sensíveis a modulações. Você tem um gap, ou seja, uma janela para modulação muito sensível. Então, quase que todos os estímulos que você recebe, eles vão ser absorvidos e responsáveis para que você se module em todos os níveis, corporais, biológicos, morfológicos, enfim. Só que conforme nós vamos envelhecendo, esses neurotransmissores, eles vão diminuindo a capacidade de modulação. E aí então, com essa diminuição de capacidade de modulação, você tem uma estabilização. E aí então, onde você tem uma pouca inclinação à mudança, qualquer tipo de mudança, porque você já está estabilizado. E isso é natural. No meu livro aqui, quando eu trato disso, eu até coloquei aí qual que era a página, deixa eu abrir aqui para ler com vocês. É 100 e alguma coisa. Mas deixa eu abrir aqui. Se você tiver o livro e conseguir abrir na página, deixa eu confirmar se é essa 100, deixa eu confirmar aqui. É que eu coloquei no Instagram, 133. No meu livro eu consigo colocar isso de uma maneira muito acessível. Lá no capítulo 7, quando eu escrevo Quem eu me tornei. E no final da página 133, eu inicio falando: o cérebro se modifica constantemente. E esse processo se chama neuroplasticidade. Pois mudar é uma condição humana. Se adaptar, então, quase o nosso signo de existência. Aprender uma nova ideia, um novo fato, é também mudar a própria estrutura cerebral. Eventos traumáticos ou extremamente sensibilizados mudam a forma como nossas células funcionam e se comunicam com o nosso cérebro. Sendo assim, cada indivíduo numa mesma situação pode ter formatações internas diferentes. Sendo assim, a produção de uma nova estrutura cerebral estará sempre de acordo com a maneira de percepção de cada um. O próprio comportamento modificado pode ser entendido como uma forma de se expressar a esta alteração cognitiva interna. Isto aqui é absurdo, porque nos evangelhos, quando Jesus Cristo ele ensina a respeito da metanoia, você vê que Paulo, lá em Romanos, ele fala: transformai-vos na renovação do teu entendimento. A metanoia é o início da mudança, até mesmo corporal. Então, quando você decide mudar, a mudança ela se inicia no seu cérebro. Essa mudança, para ser iniciada, ela precisa de uma atitude. Essa atitude, quando ela é iniciada, toda a sua estrutura molecular, toda a sua estrutura celular, ela recebe informação para provocar essa mudança. E o seu corpo é um conglomerado de células. Então, quando você recebe uma hipersensibilização externa, quando você recebe essa violência que é gerada, quando eu falei no início da live, esse ferimento, quando ele ocasiona essa sensibilização,
É um ferimento que ele vai te conduzir a uma mudança, ele vai te conduzir a alguma resposta. É por isso que quando você se liberta, por exemplo, de uma situação que estava te prendendo, te cegando, é por isso que quando eu falo sobre a liberdade, essa liberdade, ela fala sobre essa possibilidade de você se remodular a todo instante. Quando você está inserido em um tipo de relacionamento que te prende, que te aprisiona, que não permite a sua expansão, muito mais do que você somente sobreviver ou viver aí por estímulos de espasmos, isto cada vez mais vai impossibilitar a sua mudança interna para que você adquira forças para sair dessa situação. É por isso que quando nós olhamos pessoas que estão em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, estão sendo maltratados por chefes, sendo humilhados por patrões, patroas, enfim, estão em uma condição de escravidão, subserviência, você percebe que a prisão ela é muito mais mental do que corporal. E aí, quando você quer que esse indivíduo saia dessa situação, esse indivíduo não tem forças para sair dessa situação, justamente porque toda a sua composição celular já está evidenciando essa dominação, já está evidenciando essa fraqueza. Quando a metanoia ocorre, primeiro ela ocorre com estímulo. Esse estímulo mental ele vai produzir no seu corpo uma decisão. E essa decisão ela vai ter que te tirar da zona de conforto. Porque a zona de conforto é a maneira como que o seu organismo entendeu que precisa sobreviver. Então, quando o seu organismo se adapta a todas as circunstâncias, se adapta à rotina, se adapta aos estímulos, ele cria uma zona de conforto para que você viva nessa situação sem precisar de muita energia. Isso é totalmente instintivo. Só que quando você decide mudar, e essa mudança ela acontece na percepção interna do ser, essa mudança ela exige força, perseverança, empenho, ela machuca, ela incomoda, ela precisa o tempo inteiro estar te convidando a sair dessa zona de conforto. Ela traz medo, ela traz insegurança, ela traz instabilidade, porque esse novo, ele não está acontecendo somente na sua percepção de ser, ele está acontecendo também nas suas células, ele está acontecendo nas suas ligações neurais, em todas as suas moléculas, a sua composição química está mudando. É por isso que eu falo muito aqui sobre o uso de antidepressivos e ansiolíticos, o uso de medicamentos, porque quando você estuda esta área da ciência que estuda essa mudança genética, que eu já falei, que é a epigenética, quando você entende que todas essas modulações externas, todos esses estímulos têm a capacidade de mudar um gene, você percebe que talvez a cura para esse problema que você está sentindo, ele vai vir com uma decisão, uma interiorização de consciência, um acúmulo de conhecimento, uma somatização, ou seja, quando você tem um pensamento e você entrega razão a esse pensamento se torna ações, que se torna hábitos, que se transforma até mesmo no seu caráter. Você vê que a cura ela está muito mais a um processo neurológico, um processo mental que você adquire, do que simplesmente você ir na farmácia, pagar um valor e colocar essa composição química no seu corpo, que vai durar somente horas. E aí quando o seu corpo excretar e liberar essas substâncias químicas, você vê que a sua decisão de mente não mudou. O efeito conseguiu ser sanado, mas você continua a mesma pessoa. É por isso que esta mudança de hábitos ela está totalmente correlacionada com a saúde existencial do ser. E agora, enfim, eu posso falar, mesmo tendo tão poucas pessoas aqui na live, não tem problema, eu estou lançando esse vídeo no YouTube e quando eu morrer daqui uns dias, vai estar lá para quem quiser se alimentar e adquirir esse conhecimento. Quando foi ensinado sobre maldição hereditária, as pessoas perguntavam-se como quebrar essa maldição hereditária, como quebrar esse círculo vicioso. É simples, novidade de vida.
Eu falo isso, eu lembro que eu ministrei isso em 2011, quando eu falo sobre o novo. Quando você começa uma mudança, eu uso uma maneira muito simples para ensinar, uma didática muito acessível. Como, por exemplo, você vai tomar banho e você inicia a sua lavagem corporal pelo lado esquerdo, mude para o lado direito. Às vezes é uma mudança tão ínfima, mas você já muda um estímulo cerebral. O seu cérebro ele já vai usar outros circuitos. Ou seja, quando você utilizava aqui o lado direito, quando você utilizava a mão direita, você utiliza a mão esquerda. Quando você vai beber água, por exemplo, você está acostumado a só beber água gelada, tenta beber de água natural. Como, por exemplo, você está acostumado a se levantar de tal maneira, experimenta se levantar de outra maneira. Como você vai ao trabalho, você pega o mesmo caminho, mude esse caminho pelo menos 1, 2 vezes a semana. Você está acostumado a comer só um tipo de alimento, e aí vem aquela mudança no seu corpo, o seu corpo, melhor dizendo, pede a mudança, mas você diz, não gosto desse tipo de alimento, mas você nem se experimenta a tentar, a se disciplinar. É por isso que a mudança do ser, eu vejo que hoje, a nossa geração, ela quer remédios prontos. Mas repare que desde o início dessa live, o conhecimento que está sendo entregado aqui é um conhecimento existencial. É por isso que a mudança, ela gera novidade, e essa novidade, ela é a própria cura. Então, quando se falam sobre maldições hereditárias, isso não existe, isso é epigenética. Aquele que ama a Deus, quando você vê no Decálogo, lá em Êxodo 20, versículo 5, quando o Senhor diz para você não se prostrar a ídolos. O que são ídolos? Ídolos são produções mentais, onde você dispõe a sua energia vital para se tornar conforme aquilo que você está adorando. Então o ídolo, ele toma a sua capacidade cognitiva e capacidade de atenção. Então tudo que você idolatra toma a tua atenção. E aquilo que está tomando a tua atenção não vai conseguir te devolver vida em troca da sua atenção, porque é um ídolo. É algo criado pelo homem. Então quando Deus ele vocaciona o homem para o servir e o adorar, ele está falando para que você siga um Deus que você não pode ver. É um Deus que se relaciona com o seu íntimo, com a sua consciência. É um ser que ele não tem dimensões, ele não tem início, ele não tem fim. Ele se aplica conforme a sua necessidade de consciência. E então, ele diz que esse Deus é o Deus que, se você o nega, essa negação ela é visitada na sua genealogia, porque aquele que nega o amor, ele produz em suas modulações genéticas já essa informação que é repassada em sequência. É uma informação genética que é repassada para os filhos, e os filhos repassam esses hábitos que até mesmo eles nem têm consciência de como eles adquiriram esses hábitos. Então, esse gene que carrega essa informação, que é reproduzida em módulo celular, você percebe que gêmeos, por exemplo, quando nascem, têm a mesma composição genética, mas seguem caminhos diferentes, justamente por suas escolhas, as escolhas alimentícias, as escolhas dos hábitos, os esportes, as atividades físicas que eles se entregam. E você percebe que já com 10, 12 anos, a diferença ela já começa a ser a níveis absurdos, onde você já consegue enxergar a diferença de gêmeos já pela estrutura fenótipa, pela estrutura morfológica. Isso são decisões e escolhas que o ser toma, que modulam a sua composição, que modulam a sua existência. Então, da mesma maneira como aquele que nega o amor é visitado em suas gerações, aquele que nega o amor também, aquele que aceita o amor também, melhor dizendo, ele é progredido em milhares de gerações, como é dito no texto. Então, tudo que ensinaram sobre maldição hereditária, entenda, Moisés, ele era um doutor egípcio, um príncipe egípcio, ele foi criado, doutrinado, ele foi iniciado no império mais rico culturalmente e medicinalmente do mundo.
Inclusive hoje eu iniciei um documentário que se iniciou na Netflix sobre a pirâmide desconhecida, e você vê a infinitude de conhecimento que há no Egito, que os escavadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos estão estudando há milhares de anos e ainda assim não conseguem chegar a uma concepção definitiva de tamanha riqueza da ciência do Egito, por exemplo. Então, quando Moisés ele é vocacionado a falar a um povo analfabeto, a um povo simples, a um povo humilde, um povo nômade, sabe? Um povo sem estrutura intelectual alguma, um povo simples de raciocínio, e ele tem que falar a esse povo. Eu fico imaginando o sofrimento de Moisés para conseguir traduzir toda a dimensão que ele entendia da existência para aquele povo. Ainda mais a um Deus que o chamava para uma conversa, e aí quando ele traduz isto em linguagem, ele traduz em crônica, ele traduz em metáfora, ele traduz em figura de linguagem, ele traduz também em evidências literárias. Então, quando você compara esse texto aqui com a epigenética, é a mesma coisa. Porque você vê que aquele que cria hábitos, ele modula em si mesmo, ele grafa dele esses hábitos no seu gene. E eu postei aí nos meus stories, eu até peço que você depois vá dar uma olhadinha aí sobre como esta modulação genética ela acontece. E você vê até mesmo na estrutura dos cromossomos que carregam essa informação, o cromossomo, quando ele é iniciado lá na divisão celular para toda a composição do ser, você vê que esta decisão que ela foi iniciada já lá na intenção dos pais, quando os pais intencionaram se relacionar. E aqui eu quero chegar a um ponto mais profundo ainda da formação genética do ser. Você precisa entender que você é fruto de uma intenção. Quando seu pai, por inúmeras variáveis, encontra a sua mãe e eles decidem coabitar, eles decidem se unir, ali, mesmo que você não tenha sido fruto de um planejamento, você foi fruto de uma intenção. A intenção de um casal que se relacionou, que coabitou. Ali você teve, através da relação sexual, o início da possibilidade da geração de vida. E aí então, quando você percorre todo o canal vaginal da sua mãe e você fecunda ali o óvulo que estava no útero da sua mãe, essa fecundação, quando ela acontece, ela é fruto de uma intenção. E essa informação, quando fecunda, ela inicia-se ali um processo de fusão nuclear, onde toda a carga genética do seu pai e toda a carga genética da sua mãe vão se encontrar e vão decidir se multiplicar. E ali você tem um encontro cultural, você tem um encontro espiritual, você tem um encontro emocional, você tem um encontro geracional, você tem um encontro físico, um encontro biológico. Você tem múltiplos encontros ali que eles vão gerando variáveis ali aos milhões. E essas variáveis formam você. Toda essa variável, ela está em códigos genéticos e cada letra do seu código genético produz uma informação, carrega uma história, carrega um sentimento, carrega uma intenção. E aí quando você vai recebendo toda a modulação que sua mãe recebe quando te carrega, o que sua mãe sente, o que sua mãe come, os medos, os anseios, as alegrias, as euforias, tudo isso você sente. E aí então você é esse ser que recebe, você é esse ser que percebe o mundo sem vê-lo, até mesmo sem escutá-lo, às vezes só sentindo através da sua mãe. Imagina você ter aí um aparelho de correntes elétricas no seu corpo que esteja interligado a alguém. Imagina. E eu quero agora fazer um desafio. Imagina. Eu quero que você imagine um cordão que tenha todos os estímulos elétricos capazes de produzir as mesmas sensações que você sente. Eu quero que você escolha uma pessoa que você ama muito.
e interligue esse cordão a quem você ama. E conforme tudo que você sente, tudo que você percebe, a pessoa que você ama vai sentir a mesma coisa. E eu quero fazer uma pergunta. Essa pessoa, ela vai ser curada ou ela vai ser maltratada? Essa pessoa, ela vai receber respostas ou mais interrogações? Essa pessoa, ela vai progredir ou ela vai retroceder? Imagina, alguém que você ama está sentindo os mesmos estímulos que você está sentindo. Foi assim que você foi gerado. E aí, ali, naquela formação, há o início da consciência, uma consciência uterina, uma consciência que é gerada em receber, e todos aqueles estímulos vão provocando já uma corrida que ela já segue um fluxo, claro, que foi aprendido por bilhões de anos até chegar aqui, ao curso natural de como se forma um ser humano. E aí você se formou. Você tem essa carga genética, você tem neurotransmissores, você tem circuitos neurais, você tem células. E aí tudo que você se alimenta, tudo que você percebe, tudo que entra no seu corpo se une à sua célula. E a sua célula caminha pelo seu corpo, pela sua corrente sanguínea. Então imagina uma célula recebendo aqui, ó, moléculas, partículas, evidências, emoções. Ela recebe isso em formas químicas. As suas estruturas celulares recebem informações que se unem a elas e correm todo o seu corpo através da corrente sanguínea, que é bombeada pelo seu coração. E aí o seu coração, ele tem uma parte, um ventríloco, que ele pega todo o sangue que está envenenado, filtra esse sangue e espalha. Então, conforme você sente o mundo, o seu coração ele palpita mais forte ou palpita mais fraco. É por isso que quando você está com euforia, acelerado, com emoção apertada, o seu coração bombeia mais sangue, para que as informações, através das células, possam percorrer mais rápido o seu corpo, oxigenar mais rápido o seu corpo, os seus órgãos, os seus membros. Então os seus membros também sentem. Os seus membros também têm história, os seus órgãos têm história. Os seus órgãos, eles têm uma produção de intenção também. Portanto, tudo aquilo que você come, quando o Paulo fala, tudo aquilo que vocês fizerem, façam pela glória de Deus, façam para a glória de Deus, tudo que é puro, tudo que é suave, tudo que é belo, tudo que é elevado, tudo que produz paz, nisto pensais, porque ele está falando dessa produção mental. É claro que ele não tinha o entendimento dessa vertente da ciência que agora que está descobrindo como que é gerado isto. Como que é gerado. E esse mundo da epigenética, ele é tão incrível que quando você estuda, por exemplo, o RNA, a proteína que dá início ao RNA, sabe? Essa acetilação, a metilação, todas essas composições que você tem no RNA, esses núcleos que recebem essa informação e formam toda essa cadeia, e é uma cadeia que, se você esticar, ela dá para dar várias voltas à Terra. Essa metilação do DNA, ela tem tantas informações, e é por isso que o Evangelho ele é uma boa nova. É por isso que o Evangelho ele é uma informação. Porque essa informação ela produz uma modulação genética. Repare, tem um livro que eu estou escrevendo a respeito da genealogia de Jesus Cristo, trazendo esse conceito dos neurotransmissores, desta capacidade de modulação genética. E o mais interessante é que você, na fase adulta, você que está me vendo e ouvindo, tem tantas coisas em você que são imutáveis. Sabe? Coisas em você que jamais ninguém vai conseguir mudar. A sua alimentação, o jeito que você dorme, o jeito que você acorda, o modo de você perceber a vida, o seu humor predominante, sabe? Isso tudo já está estabilizado. Até que você seja sensibilizado. É aí onde entra o trauma. O trauma é esse ferimento que parte no ser. É por isso que eu acho interessante quando Deus quer mudar um ser,
Ele mergulha o ser na angústia. Você lê lá em Crônicas, quando o povo se afasta do Senhor, ele diz: se vocês se afastarem, eu me afastarei de vós. Agora, se vocês se aproximarem, eu me aproximarei de vós. Agora, vos batizarei na angústia, porque na angústia me clamarão. Então, repare que o amor, quando ele se afasta, ele deixa uma angústia. E essa angústia é a isca para que o ser se mergulhe nessa depressão e o procure. E quando você é sensibilizado de dentro para fora, os seus neuroreceptores, eles abrem a mesma janela que você tinha quando você era um recém-nascido. E aí então pode vir todos os estímulos externos que você vai perceber a mudança e vai mudar. Porque se você não for sensibilizado, os seus neurotransmissores, eles se fecham. A sua composição molecular, ela se fecha, de modo que as suas moléculas, elas não permitem essas ramificações para se unir a outras moléculas e produzir essa mudança, e você é uma composição química. Estava citando ontem para uma aniversariante como que é impressionante quando você tem duas moléculas de hidrogênio, por exemplo, e você tem o oxigênio. Se você deixar só uma molécula de hidrogênio, com o oxigênio não dá nada. O oxigênio aqui você está respirando. Essa molécula que você está respirando em forma de ar, repare, você respira, ela infla os seus pulmões, enche os seus órgãos de vida. Agora, através de uma fusão nuclear, quando esse oxigênio se une a moléculas de hidrogênio, no mesmo instante deixa de ser ar e vira água. Então o ar se torna líquido. Repare que uma junção de duas moléculas já transforma a matéria em outro estado. Repare nisso. Eu estou falando de moléculas, agora imagina você se modulando de dentro para fora. Imagina você se modulando quimicamente através da metanoia. Eu tenho aqui alguns estudos de mutações celulares de pessoas que curaram a pele através dessas modificações epigenéticas, de modificações de dieta, de modificações do que bebiam, corta o álcool, corta o cigarro, corta a radiação ionizante. Isso é outra coisa que, se eu falar, vão achar que eu sou maluco, mas enfim. Quando você estuda as civilizações antigas, por exemplo, você via que toda a arquitetura ela estava conectada com íons. Com íons naturais que vinham da natureza. Por exemplo, você via a estrutura do Egito, palácios, por exemplo, todos eles obedeciam uma arquitetura do Pi, ou seja, uma estrutura áurea que ela falava de harmonia, e todas elas estavam rodeadas de íons, porque elas estavam cheias de natureza, elas estavam ali estaticamente equilibradas. Quando você vê a nossa civilização, o Pi ele é excluído. A nossa arquitetura ela não convida o sacro. A exemplo, quando você viaja para a Europa, quando você viaja para a Tailândia, por exemplo, quando você viaja para grandes impérios, que você vê aquelas esculturas, aquelas estruturas, você perde o ar. Você para. Porque aquilo traz para você um senso de divinação absurdo. E isso está imanente ao homem. Agora, hoje, quando você contempla as arquiteturas de São Paulo, das grandes metrópoles, por exemplo, Nova York, você perde o ar. Você perde o ar porque as arquiteturas elas são robustas, elas são modernas, elas são evidentes para o consumo, elas são evidentes para a correria do dia a dia, para essa perturbação do ser. E você vê que as cidades elas crescem de modo desestruturante, que não produzem harmonia. Como eu já citei um livro aqui do egiptólogo, que está lá em cima, não vou conseguir pegar. Ah, não, está aqui, ó. Esse egiptólogo, A Serpente Cósmica, a sabedoria iniciática do antigo Egito revelado. Você percebe que hoje, com a criação de tantos carros e outra, isso que não é falado, os carros elétricos, aparentemente, eles estão entregando uma mudança para o mundo, mas vocês vão ver
como a sociedade vai enlouquecer com tanta radiação gerada. Porque nós já temos as radiações que são geradas pelos sinais de Wi-Fi, pelos sinais de rádio, pelos sinais de Bluetooth, enfim. É claro que ainda não há estudos tão convincentes, mas podemos falar aqui que não é algo natural ao ser humano e isso causa sim conturbação e perturbação. E quando você percebe nas civilizações antigas, eles estavam tão conectados a esta dimensão natural que eles eram até mesmo descarregados da energia que produzia mal pela própria natureza. Tanto que saiu um estudo que eu estava lendo ontem, melhor dizendo, nós temos um protocolo para lesões, por exemplo, que é o repouso, gelo, imobilização e medicamento. Só que há um estudo agora que diz para você não usar gelo, você deixar os seus membros em contato com o solo, que ali eles, pela sua energia estática ali, eles vão anulando essa inflamação e produzindo uma melhor recuperação. Eu vou terminar esse estudo, é claro que ele é digno de controvérsias, obviamente, porque a crioterapia é algo já evidenciado pela ciência, eu mesmo uso a crioterapia, mas olha só que interessante. E para a gente chegar ao final da live, é tão importante você entender que aquilo que você recebe como carga genética pode estar dentro do seu ser de tal maneira que você até hoje não percebeu. Quando você estuda o processo memorial, eu já falei que a memória ela é construída através de 4 etapas, que é a codificação, que você tem a percepção de tudo que você percebe, você tem a consolidação, que é aquilo que você dá atenção. Através da atenção você armazena e depois que a memória é armazenada por essa sinapse, você tem a recuperação. Só que existe algumas memórias, por exemplo, que é interessante que essa autora traz, que você tem a memória visual espacial, que é essa visual, você tem a fonológica, que é essa que você escuta, você tem essa memória celular, que é comumente chamada de memória muscular. Então, você tem também a memória, como é que eu posso falar, dos anticorpos, é a sua memória imunológica. Porque aquelas evidências que você recebeu, que vieram contra o equilíbrio do seu organismo, esses corpos estranhos, eles são absorvidos, eles são copiados, e aí, através da cópia genética que é feita do vírus, das bactérias, enfim, você produz uma resposta a eles. Então, a memória visual que você tem, a auditiva, a memória celular que você tem, a memória imunológica, repare, você é memória. Então, quando você ressignifica a sua memória, quando você ressignifica o trauma, você também ressignifica a sua saúde. Você ressignifica as respostas que você entrega aos invasores do seu corpo. Você pode ressignificar uma célula cancerígena. Interessante que a epigenética também já tem estudos comprovados que quando você tem hábitos nocivos, quando você oxida muito o seu corpo, quando você transforma o seu corpo em um ambiente ácido, quando você está deteriorando o seu corpo por pensamentos, por práticas, enfim, você bloqueia até mesmo moléculas que antioxidam células cancerígenas. De modo que você abre possibilidades para que as células cancerígenas se multipliquem, porque você evita o combate a elas. Então, o evangelho é isso. Imagina o tanto de pessoa que está dentro de uma igreja, que está em rituais, que está em capelas, que está em assembleias, que está achando que está buscando a Deus e estão adoecendo cada vez mais, porque dentro das práticas é evidenciado disputa, é evidenciado cobiça, elas se sentem exploradas, se sentem diminuídas, sabe? Não produz o efeito transformador. E o efeito transformador ele vem pelo conhecimento. Quando o Senhor diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento, lá no livro de Oséias, ele diz justamente isso.
Esse conhecimento, ele liberta, esse conhecimento, ele promove essa metanoia. E repare nessa live o tanto de coisa que nós falamos. Eu vou encerrar, porque 9 horas eu tenho um compromisso. E aqui está mais uma live. E eu quero que você preste atenção no próximo stories que eu vou postar depois dessa live, com o link do grupo que eu estou criando. O Senhor brotou no meu coração e vamos iniciar. Vai ser esse grupo onde eu vou já colocar todos os estudos que eu fiz aqui, tudo, e será o nosso grupo onde nós iremos ter todas essas informações, composições de textos, resumos, referências bibliográficas, livros, e vamos iniciar. Não sei o que vai dar, só sei que vai ser o nosso canal de estudos onde eu quero, através da metanoia, produzir cura. E depois a gente cria um grupo de membros, enfim, vai evoluir. As lives, todas as lives já estão disponíveis no meu canal no YouTube. Deixei elas públicas por enquanto. Todas as lives estão disponíveis no meu canal no YouTube. Você vai no meu canal, vai lá em listas. Eu vou mandar no link também. Listas, lives do Instagram, todas estão lá. Eu vou dar aqui 1 minuto para que vocês escrevam aqui dicas, sugestões de temas de live, alguma coisa que vocês pegaram aqui hoje, enfim. Obrigado Vanessa, obrigado Fernanda, obrigado Ed. Eu coloquei 8 horas hoje justamente porque eu tinha esse compromisso às 9 horas. E eu vou colocar para vocês aí no grupo tudo, quem quiser, e vai vendo, vai lendo, tá ok? Vou mandar, vou criar o grupo já aqui, ó. E quem quiser entrar, tá? E eu vou mandar também no grupo o link das lives, ok? Obrigado, viu, Vanessa? Muito obrigado mesmo. Eu vou colocar aqui, deixa eu já adicionar pelo menos uma pessoa aqui. Eu vou colocar lives do Instagram. Não, lives Danilo Martins. Grupo de estudo, melhor. Pronto. Cria aqui o grupo. Eu vou mandar o link já aqui no grupo do Danilo Martins. Tá ok? E aí vocês entram e a gente vai prosseguindo, tá bom? Fiquem com Deus e nos vemos na próxima live.